Graça e a paz do Senhor sejam com todos mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade à nossa série hoje sobre o Messias. Na última parte, nós vimos o Zeitgeist e fizemos a devida refutação da parte 1. Hoje nós vamos refutar a parte 2. Por que nós estamos falando sobre esse assunto? Porque em algum momento, eventualmente, você ou eu, ou alguns de nós, quem sabe, nós nunca sabemos, poderemos ser chamados a refutar isto, ou poderemos ser chamados a defender a nossa fé, conforme a Escritura, através do contato, espero que não voluntário, mas involuntário, nessas batalhas aí da vida. Precisamos manusear bem a palavra da verdade, como diz a Escritura. Nós não podemos mais ser bebês espirituais. Nós não podemos mais nos alimentar do leite. É isso que diz a palavra. Aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente na palavra da justiça. Então, batismo, como diz lá em Hebreus, imposição de mãos, doutrina de arrependimento, é o básico, é o fundamento básico da doutrina de Cristo. O nosso inimigo, ele vem com muito mais ardil, ele vem com muito mais enganos muito bem elaborados, mas que no final das contas, conforme o crivo das Escrituras, e isso é o que nós temos falado sempre aqui, o crivo não deve ser a palavra de alguém, o crivo não deve ser a tradição já está dizendo, tradição oral, nem tradição nada de ninguém, deve ser apenas a palavra. Quando essas coisas são submetidas ao crivo da Escritura, vão se revelar, na verdade, aquilo que sempre foram, que é apenas enganos. Então, a palavra diz que nós devemos manejar bem a verdade, a Escritura, a palavra da verdade. No Zeitgeist, parte 2, o Zeitgeist, sei lá, qualquer pronúncia vai dar na mesma coisa, existe uma alegação que diz assim, que as 12 tribos de Israel e que os 12 apóstolos de Jesus Cristo, eles representam os 12 signos do zodíaco. Eventualmente você pode encontrar alguém que vá falar esse tipo de anedota. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus Cristo, que também, por sinal, eles dizem que não existe, representam os 12 signos do zodíaco. Na verdade, o que nós vemos por trás do Zeitgeist, e de qualquer alegação nesse sentido, é uma busca desesperada, é uma obsessão desenfreada em desconstruir a pessoa do Senhor Jesus de qualquer forma e tentar levar estas coisas para o ocultismo, para o novaerismo e para o espiritualismo e paganismo. É somente isso. Nós já vimos isso quando nós estudamos aquela questão lá dos pretensos candidatos a Messias, por que eles não são, e também nós vimos aquela questão dos mitos, da mitologia, em tentar igualar o Senhor Jesus a uma mitologia dessas aí do passado. Em todas elas, nós vimos que o mesmo argumento inútil, o mesmo argumento obsoleto, o mesmo argumento sem pé nem cabeça vai se repetir. Fulano de tal, Mitra, Beltrana, sabe, de qualquer divindade dessa deidade, mito pagão. Foi lá em 25 de dezembro, que a gente sabe que também não representa nada, mas nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, e fez milagres, e foi crucificado. Mas a mesma coisa, é uma obsessão em tentar tirar o foco o seu foco da pessoa de Jesus, e colocar em um mito qualquer que não significa nada para nós. E fazendo isso, a pessoa seja levada à incredulidade e afunde, infelizmente, afunde na vida espiritual. Então, dentro de mais uma dessas alegações, nós temos aqui as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, representam os 12 signos do zodíaco. Então, se representam os 12 signos do zodíaco, o objetivo é fazer com que você creia no zodíaco. Não é isso? Veja, os 12 signos do zodíaco existem na alegação, mas as 12 tribos de Israel, elas podem não ter existido, os 12 apóstolos também, porque, na verdade, o que existe aqui para eles é os 12 signos do zodíaco. Agora, veja os equívocos que existem nesse tipo de alegação, que as pessoas fazem, os céticos fazem, e nós vamos começar a desconstruir, como nós temos feito, lembrando do texto do tema. Qual é o tema? Qual é o texto base da nossa série? É o texto lá, lembrando mais uma vez, 2 Coríntios 10, 4 a 5, onde diz:
as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, não são carnais, ou seja, nós não podemos usar de mentiras, nós não podemos usar de falsidades, nós não podemos usar de enganos, nós não podemos usar de engodos, nós não podemos usar de estelionato espiritual. O que mais tem estelionato espiritual? Nós não podemos usar de estelionato espiritual, pelo contrário, as armas da nossa milícia, elas são santas, elas são poderosas em Deus, ou seja, na palavra, para destruir fortalezas, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 5, anulando nós sofismas. Como eu gosto dessa frase, anulando nós sofismas. Como é bom anular sofismas. Nós precisamos ficar peritos em anular sofismas. Nós precisamos gostar de fazer isso, anular sofismas. Porque quando você anula um sofisma, você está engrandecendo a palavra do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E esse é o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5. E vamos continuar fazendo isso a partir de agora. Bem, o livro de Gênesis, ele foi escrito, na verdade, ali por volta do século XV, antes de Cristo. Mesmo esses chamados teólogos liberais, essa é uma palavra bonitinha, né? Teólogos liberais. Quem são teólogos liberais? São aqueles que não aceitam a autoria de Moisés. Você parou para pensar? Alguém dizer assim, não, eu sou um teólogo, mas quem escreveu o Gênesis não foi Moisés. Quem foi? Não foi, aí começa a dar lá qualquer nome. Aí chama teólogos liberais, né? Na verdade, o nome seria outro, mas deixa como teólogos liberais. Eles dizem assim, o livro foi escrito, né? Não, foi escrito ali entre o ano 900 e o ano 500, 550. Ou seja, mesmo assim, tanto aquelas pessoas que acreditam que a escrita de Gênesis foi ali no século XV, quanto esses chamados teólogos liberais, que dizem que foi entre o ano 900, anos 900, 550, 900 a 550, por aí, eles vão concordar em uma coisa. Eles vão concordar que a história das 12 tribos de Israel, ela já era conhecida pelos judeus lá por volta do 6º século antes de Cristo. E até mesmo antes disso, e que ela se inspira, essa história, em ocorrências bem antigas, em acontecimentos bem antigos. Então, isso vai levar para a história para um ponto bem antigo. Né? Então, esse é o primeiro equívoco aqui. Segundo ponto, aquela chamada astrologia, lá da Babilônia, que divide os signos do zodíaco, né? Eles dividem lá os signos do zodíaco em 12, que são chamados especialistas na astronomia antiga, né? Astronomia antiga. É astronomia? Não, o nome não é astronomia, na verdade. O que é que eles dizem, né? Eles não são religiosos, não são teólogos. Então, o que é que eles dizem aqui? Eles dividem os signos do zodíaco em 12 e colocam ali entre 5º e 4º século. Ou seja, isso aqui é uma tradição, essa história posterior, que vem depois do que está narrado na Escritura. Então, quem escreveu a palavra lá no Gênesis, no Pentateuco, ele não podia ter se inspirado em zodíaco, porque o zodíaco, essa história do zodíaco, que na verdade é astrologia, ela vem bem depois, o fato da divisão aqui dos signos do zodíaco, né? Então, esse ponto aqui não vai encaixar. Existe uma citação aqui do Dr. Joel McDermott. Dr. Joel McDermott, ele escreve um livro chamado, né, o Jesus, né, falando do Jesus astrológico como mito. Ele fala disso, né, tenta fazer uma ligação entre Jesus mitológico e Jesus astrológico. Ele diz assim, provavelmente, ele fala, abrindo aspas, o mais óbvio de todo o simbolismo astrológico em torno de Jesus são os 12 discípulos. E ele faz, né, aí a menção ao Zeitgeist, que ele diz assim, que são 12 constelações nessa astrologia do zodíaco. Jesus, sendo o Sol, ele está viajando em conjunto, né? Aí ele diz assim, peraí, como é que vai se fazer isso, se encaixar isso? Se fosse tão óbvio, era para ser isso aqui reivindicado, né, amplamente, não apenas dentro desse círculo, né, babilônico, da ideia babilônica. Então, isso nunca aconteceu. Agora, por que esse simbolismo aqui, ele é uma coisa tão óbvia, uma coisa que não tem sentido, não tem lastro? A única semelhança aqui é o número 12. Por quê? Você pode encontrar o número 12 em qualquer lugar. E você pode fazer uma ligação do 12 com qualquer outra coisa.
E aí eles vão dizer, não, 12 tribos de Israel. Então, desde que Cristo ele estava cumprindo a aliança antiga, instituindo a nova aliança, ele estava escolhendo ali na pessoa de cada discípulo uma representatividade dessas novas 12 tribos, não é isso? Lá em Mateus 19, 28, ele fala disso, que os discípulos se assentariam como juízes para julgar as 12 tribos de Israel. Apocalipse 21 também fala, né? Onde eles vão estar ali unidos, né? Os 12 vão estar unidos na nova Jerusalém. Então, por que eles buscam isso, né? A teologia da Bíblia, a palavra de Deus, não precisa de ajuda de astrólogos. Já parou para pensar? Você buscar uma referência numa astrologia que, pelo contrário, despreza a Escritura. Então, é uma união aqui sem sentido. Se a Bíblia contém o número 12 por toda parte, e dentro da própria Bíblia, nós vamos encontrar o sentido dos 12, por que você vai tentar buscar o sentido do 12 na astrologia? A astrologia não tem nada a ver, os signos do zodíaco não vão ter nada a ver com o 12 que a palavra fala, o sentido do 12. Então é uma coisa totalmente lógica, né? Outra alegação, essa aqui já fica claro que não tem sentido. Diz assim, a cruz. Veja, uma coisa é você adorar a cruz, é você fazer da cruz um símbolo de veneração, fazer um objeto de veneração, de adoração, como se faz hoje. Agora, a cruz em si mesma, ela vai referenciar a figura máxima do cristianismo, Cristo morrendo na cruz. Então eu não tenho como pegar a cruz e dizer que a cruz em si mesma, a cruz com Cristo em si mesma, ela é algo que represente pecado, ela representa condenação pelo pecado, por causa do pecado. Então é preciso ter cuidado com esse tipo de alegação, com esse tipo de visão que algumas pessoas têm hoje com relação a certas coisas, né? Então veja, o que é que se diz? Diz assim, que a cruz não é símbolo do cristianismo. Isso aqui não tem problema algum, você ter uma referência, a mesma coisa de você ter aquela referência lá da Lua, né? O esquadro, o compasso, você sabe o que se refere, é uma referência, né? Um apontamento. Então diz assim, não, a cruz é apenas uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Mais uma vez o zodíaco aqui na história. É o que se fala, né? É uma das alegações lá do Zeitgeist. A cruz é uma adaptação, olha só que coisa, uma adaptação da cruz do zodíaco. Ok, vamos lá, isso é verdade? Claro que não. A origem da cruz, como nós sabemos, era um símbolo de suplício. E isso não tem nada a ver com o zodíaco, mas foi um método com o qual o Cordeiro de Deus ele haveria de pagar o preço pelo pecado, e era um método usado pelo império que estava regendo o mundo na época, pelos romanos, que era a crucificação. Existe aqui uma citação também do Dr. Ben Whittington, ele diz assim, né, falando do produtor lá do Zeitgeist, e qualquer pessoa que alega isso, que acha que a cruz é símbolo do zodíaco, ele diz assim, a pessoa que acha isso, né, ele vai fazer ligação de novo a quem? Aos 12 signos do zodíaco. Isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo, porque o mais básico símbolo padrão do zodíaco é a sinagoga de Séforis. É outra coisa aqui, não tem nada a ver com a cruz. Então, os judeus, como qualquer outro povo agrário, eles estavam interessados em climas e em estações. Onde é que nós encontramos um padrão da cruz? E aí ele vai dizer, né, você não tem nenhum trabalho histórico antigo que faça menção de que a cruz, da forma como era um símbolo de suplício, estivesse ligado ao zodíaco. Não. A cruz ela tem uma origem, sim, claro que havia outros padrões antigos, né, de crucifixão ali, entre povos antigos, aí havia estaca também, havia crucificação na árvore, tudo isso, mas da forma como se tem nas fontes históricas no Evangelho, você tem uma prática romana, não tem prática alguma, nem padrão astrológico aqui, não tem nada disso aqui, tá bom? Então é uma coisa que com a simples observação e conhecimento básico de história se tira de lado. Outra alegação, Jesus é o Deus Sol do cristianismo. Olha só que coisa, Jesus é o Deus Sol do cristianismo. Aí tentam fazer uma mistura aqui da figura de Cristo com a figura de Crestos, ou do Mitra, é isso?
Então, se Jesus é o Deus Sol, por que Jesus é o Deus Sol? Porque, veja só, tem uma frase inglesa que diz assim, God's Son, filho de Deus. E essa frase, ela se parece com a frase God's Sun, que é Deus Sol. Olha só ao que ponto chega, o ridículo que chega aqui. O que acontece aqui? Isso é uma invenção. É a mesma coisa, né, daquela pessoa que fez um documentário há um tempo atrás sobre Illuminati, aquela coisa toda, e dizer assim, né, olha, você não pode nem dizer em inglês. Olha só que essa história de nome, de pronúncia, pegou em várias partes do mundo, em várias linguagens, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que alegaram que você não podia dizer God em inglês, que God é Deus. Por quê? Porque God em inglês, de trás para frente, é dog. Você já parou para pensar um nível de ridículo que as pessoas se submetem sem sequer imaginar quando estão buscando essa chamada iluminação, quando estão buscando essa busca, né, desenfreada, sem limites, sem padrões de conhecer uma suposta verdade que foi escondida durante muito tempo e que agora está sendo revelada e está sendo desperta, é uma falta de critério muito grande. Esse é mais um exemplo. Então eles dizem isso, né? Então, essa questão de dizer que Jesus é o Deus Sol e que influenciou as religiões ao longo dos milênios, judaísmo, né, cristianismo também, não tem sustentação. Por quê? 2 pontos aqui bem claros. Primeiro, a Bíblia é clara ao afirmar que a adoração ao sol, à lua, às estrelas e qualquer coisa criada é abominável diante de Deus, porque são apenas coisas criadas. E a Bíblia também diz que o Altíssimo, ele é o Criador, ele não é um Deus Sol. Não é isso? O seu filho, ele é o Messias, a representação dele, ele vai ter várias representações, como o sol da justiça, falando metaforicamente, mas ele não é uma figura solstícia, nem é um Deus terra, nem é um Deus lua. Aí você já está indo para o panteísmo. O interessante em tudo isso aqui, que nós precisamos ter muito cuidado, entender o fio da meada, é que todas essas alegações, elas vão levar, na verdade, para alguma doutrina eminentemente pagã. Então, quando alguém chega a afirmar isso aqui, as pessoas que vão ouvir, se é o neófito, né? Já falamos bastante do neófito, e vamos continuar falando do neófito. O neófito, quando ouvir esse tipo de alegação, como ele não tem fundamento na escritura, na palavra de Deus, ele vai dizer aquilo que nós temos repetido aqui várias vezes. Nossa, estou descobrindo uma verdade que foi me escondida. A história secreta da humanidade, das religiões, estou descobrindo, estou maravilhado, tal. Quando, na verdade, ele está sendo arrastado por um engano a mais camuflado para levá-lo para o mais antigo e abjeto paganismo, porque aqui ele está sendo levado aqui para a adoração dos elementos. E mesmo que ele não vá para a adoração dos elementos, é suficiente aqui que ele descreia na verdade para crer na injustiça. Então, se Cristo é o Deus Sol, na verdade, ele seria um Deus Lua, ele seria um Deus Terra, ele seria também um Deus Tempestade? Claro que não. Eu não posso confundir Deus, eu não posso confundir o Filho de Deus com aquilo que ele mesmo criou. E isso é uma coisa que não pertence à doutrina de ninguém, não pertence à doutrina lá dos céticos, não pertence à doutrina dos ultra-ortodoxos, não pertence também à doutrina dos cristãos. Deuteronômio 4:19 diz: e para que, ao erguerem os olhos ao céu, virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, não são deuses, são corpos celestes, vocês se desviem, se prostrem diante deles, prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, o Altíssimo, distribuiu a todos os povos debaixo da terra. É apenas isso. É apenas isso. Isso está no livro de Deuteronômio. Isso foi escrito há uns 1.500 anos antes de Cristo. E aqui não há judaísmo. Aqui há Israel saindo do Egito. Do Egito aqui, recebendo instruções. Né? Você vai ver também Deuteronômio 17 falando disso. Você vai ver em Jó, em Romanos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, a Escritura proíbe a adoração dos astros, tá bom? Agora, veja, também as alegações não param por aí. Tem mais outra esdrúxula.
A coroa de espinhos na cabeça de Cristo representa os raios do sol. Então, é dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Quando Jesus foi condenado, lá em Mateus 27, por ser chamado rei dos judeus, para os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, isso era uma blasfêmia. Nós já falamos sobre isso. Porque isso equivaleria a ser o Messias, e o Messias é o Filho de Deus. Não é verdade? Então, quando ele é condenado, eles vão e fazem, né, uma satirização daquilo que caracteriza um rei. E eles mandam tecer a coroa de espinhos como forma de escarnecer. Está lá em Mateus 27 e 29, Mateus 27, 37. Então, a coroa de espinhos representava a coroa de um rei, não os raios do sol. Então, qual é o rei que não usa uma coroa, mas eles estavam fazendo isso para escarnecer? Agora, se a pessoa é levada por esse tipo de argumento, outro argumento agora é bem mais interessante. Jesus representa a era de peixes. Quem aqui não já ouviu falar sobre a era de peixes? Você vai encontrar isso em alguns documentários no YouTube, na internet, sobre a era de peixes. Representada por 2 peixes, não é isso? Por que Jesus representa a era de peixes? Bem, porque ele alimentou 5.000 pessoas com pães e 2 peixes. E também ele chamou 2 pescadores para serem seus discípulos. Por isso que Jesus representa a era de peixes. E agora nós estamos na era de aquário, né? Vamos falar disso. Por que isso aqui não tem sentido? Olha, bem simples. Jesus não multiplicou apenas 2 peixes, mas ele multiplicou 5 pães. 5 pães também, é o que diz a palavra, Mateus 14, Marcos 6. Além disso também, ele não chamou, veja, são argumentos bem simples, não precisa a gente aprofundar nisso. Ele não chamou apenas 2 pescadores, mas 4. Pedro, André, Tiago e João, Mateus 4. E também chamou um cobrador de impostos, que foi Mateus, e outros que tinham profissões também diferenciadas, né, diferentes. Então não tem nada a ver isso aqui, que Jesus era de peixes, né? Então sempre é tentando levar isso aqui para o novoaerismo. Outro ponto também, mas os cristãos, eles usavam o símbolo do peixe. Você vai ver até uns filmes antigos aí, que mostram lá, né, e até não tão antigos, o peixe, quando eles faziam para querer se identificar, para não haver, quem fazia o peixe sabia quem era quem. Então o símbolo do peixe que os cristãos usavam, ele representava o reinado do Deus Sol na era de peixes. É a alegação que eles vão dizer, que os céticos dizem, que está lá no documentário, no Zeitgeist. É verdade isso aqui? Claro que não, é mais uma mentira. Por quê? O peixe, ele era esse símbolo usado pelos cristãos. Por quê? Porque a palavra peixe, no grego, a palavra peixe, no grego, é o iktos. Ela vai formar, na verdade, as iniciais da frase, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Só isso. Isso é bem interessante, né? Talvez assim a gente não saiba disso. Então, quando Jesus fala, até diz assim também, Jesus falou sobre a era de aquário. Então, veja, é o tempo inteiro tentando colocar a figura de Cristo como um mestre ascensionado apenas, que está vindo ali para fazer um tempo, depois ele passa e vem outro. É esse o engano que está sendo levantado, que vem já de dias. Então, Jesus falou sobre a nova era de aquário. Aonde? Lucas 22:10. As pessoas vão usar a Bíblia, vão usar a Escritura. Lá em Lucas 22:10, diz assim, Lucas 22:10. Por isso, irmãos, cuidado com a mentira. Se você busca pela verdade, não vá ouvir um mentiroso. Porque se você ouvir um mentiroso, você vai ser enganado e vai se tornar um mentiroso igual ele. Se você não for para falar a verdade para ele, por que você vai ouvir uma mentira? Passar 1 hora, 2 ouvindo uma mentira? Vai causar danos na sua mente. Vai causar danos na verdade que você possa crer. Infelizmente, se você for isso, você vai estar entrando no caminho do inimigo. Infelizmente. Então dizem que em Lucas 22:10, quando Jesus é questionado pelos discípulos sobre quando seria a próxima passagem depois dele ir embora, ele responde lá, né? Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Olha só, né? É impossível isso aqui. Até uma passagem dessa, o cântaro de água, o homem levando o cântaro de água. O que é um cântaro de água? Um jarro de água ali no ombro. Não é isso? Ok. Então, esse homem que leva o cântaro de água, veja, é o que dizem, é quem? Aquários.
aquário, que é o portador da água, que é sempre representado por um homem a despejar uma porção de água. E o que é que se fala hoje? Que nós entramos na era de aquário. Então, Jesus falou, ele foi só apenas um mestre, ele estava lá na era de peixes dele, por causa do peixe, do pescador e aquela coisa toda, mas ele disse que quando você entrar na cidade, você vai... Tem a ver uma coisa com a outra? Claro que não. E então, Lucas 22:10, eles estão dizendo, né, que os discípulos perguntaram quando é essa passagem. Que passagem? A passagem de era, depois que ele fosse embora. Onde é que vai passar a era, depois que o senhor foi embora? O que seria uma alusão, mais uma vez, à passagem da era do zodíaco. Olha só. E que Jesus respondeu que seria a era de aquário. Nossa, nada a ver uma coisa com a outra. O que é que está escrito em Lucas 33, na verdade? Lucas 33, não, né? Lucas 23. Que diz assim, Lucas 22, na verdade. Quando Jesus chega, né, a Páscoa, o fermento dos pães asmos, ele manda os discípulos lá encontrar a pessoa, porque aquele local é o local onde eles vão comer a Páscoa. Então não tem nada a ver aqui uma coisa com a outra, essa história de passagem de era de aquário, é simplesmente mais uma ilusão que é dita, e tem pessoas que acreditam. Outra coisa, o texto de Mateus 28:20 também é deturpado. O que é que diz no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20? Bem, o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ou até a consumação do século. Pronto, essa palavra aqui, mundo, ou século, que é traduzida, a palavrinha é aeon, que significa era. Então, Jesus disse, eu estou com vocês até o fim da era. Olha, esse aqui é um prato cheio para quem quer desvirtuar a palavra. Eu estarei com vocês até o fim dessa era. Então, se Jesus ele personifica, né, a era de peixes, a era solar de peixes, quando essa era acabasse, ia vir a era de aquário. Então, a concepção do fim dos tempos dele, de fim do mundo, é isso aí. Chegou a era de aquário e é preciso que venha agora um novo ungido. E esse é o engano de Satanás para os últimos dias, que esse novo ungido venha, e cada vez mais eles vão se utilizar de argumentos como esse e também de argumentos arqueológicos, uma série de coisas mais que vão começar a eclodir aí para frente, para que as pessoas aceitem essa nova era e esse novo ser que diz, olha, agora eu quem estou tomando de conta aqui. Já passou a era lá daquele Jesus de Nazaré, agora chegou a minha vez, que na verdade será o anticristo. Então, nós vemos aqui claramente, primeiro ponto sobre esse texto aqui, Mateus 28:20. Tem um erro aqui de tradução. Qual é o erro de tradução que tem aqui? A King James, né, a versão do rei James, ela consertou já isso aqui. Porque essa palavrinha aqui, que você tem, né, a frase Santeleia tou aionos, tem 5 vezes essa palavrinha aqui, e ela significa, na verdade, tempo, ou era. E aí você vai ter uma aplicação tanto para a dispensação ali judaica, como também para o momento final até a segunda vinda. E não tem nada a ver isso aqui com era astrológica. Não tem nada a ver com era astrológica. Então, Mateus 28:20 não é uma referência aqui de Cristo estar conosco, né, nesse sentido apenas, né? Você vê aqui que o assunto é o poder, é o ministério do Espírito que é dado aos apóstolos através da autoridade de Cristo. Você tem um texto paralelo de Marcos 16 que deixa claro, né? Os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles. Esse é outro sentido também, a presença do Senhor com eles, quando diz, eis que eu estou também. E o outro sentido tem a ver com a vinda, não é agora, se aplica para os que creem agora, né? Que chega até o grande e terrível dia do Senhor. Está lá em Atos 2, versículo 20. Eu estarei com vocês para sempre, aqueles que estarão no final. Então, a tabela tem uma tabela aqui em Efésios, é interessante, né? Efésios 1 até 2, nós temos uma tabela, que é interessante aqui esse estudo da tabela de Efésios que Paulo faz, para nos mostrar que Cristo, ele vive não numa era de peixes, onde ele vem e assume a forma humana, ele não vem para uma era de peixes, ele vem numa era, uma dispensação, aí sim, judaica, ainda naquela aliança feita com o povo judeu. Efésios 1:10, por exemplo,
vai falar lá, você pode gravar esses textos aí. Efésios 1:10 diz que veio a plenitude dos tempos. Não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 10. É um texto muito importante aqui, que diz assim, que quando veio, que Deus fez convergir nele, na dispensação, que aqui é o sentido da palavra, é a administração que Deus está fazendo, da plenitude, do pleroma, dos tempos. Essa plenitude dos tempos é do momento que ele vem e inicia, nasce, encarna e inicia seu ministério. Então, converge nele todas as coisas. Então, você está vendo aqui uma dispensação que Paulo está falando. Depois, no verso 21, Paulo fala em presente século, ou presente era. Efésios capítulo 1, versículo 21. Cadê o versículo 21? Está aqui? Versículo 21. Quando Paulo diz, né, no verso 20, que Deus ressuscita ele dentre os mortos e faz com que ele sente à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século. Que presente século? O século I que Paulo estava vivendo ali. É isso? O século I. Paulo faz uma referência direta aqui. E a palavra para século é aion, do presente. É esse caso aqui, né? Esse caso que Paulo está usando aqui, esse singular. É o singular masculino neutro. Presente da aion, presente século, mas também no vindouro. Então isso aqui é suficiente para aniquilar essa história de era de peixes, era de aquário, era não sei de quê, porque não existe nenhuma referência para zodíaco. A tabela aqui de Efésios é muito importante por isso. Também Efésios 2, verso 2, fala de era deste cosmos, não é isso? Efésios 2, verso 2, aqui o texto. Efésios capítulo 2, versículo 2, diz assim, nos quais, ele falando aqui, né, o poder de Deus transformando a vida das pessoas, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste cosmos. A palavra para mundo aqui é cosmos. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Então, Paulo está falando aqui que aqueles que creram em Cristo, eles andavam segundo o curso do cosmos, do mundo. E em Gálatas 4:4, ele diz que quando chegou a plenitude do tempo, ele faz uma referência agora a Efésios 1:10, Deus envia o seu Filho. Então, plenitude do tempo, na Escritura, não tem nada a ver com essa história aqui de aquário, de peixe, de capricórnio, de sagitário, nada disso, não existe. Isso refere-se apenas ao momento na aliança, em que o Senhor Jesus nasce, que ele morre, e Efésios está nos mostrando exatamente isso, essa plenitude do tempo que está antes e está oposta a essa era, né? E você vê uma linha de tempo aqui, este mundo, né? esse momento aqui, lá com o povo judeu, e depois a era deste cosmos, né? Paulo está falando aqui, dando a entender que são a mesma coisa, né? Então são muitos enganos mesmo que são trazidos, e esses enganos estão adentrando de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, através de certos ramos. Basta um só para que a pessoa seja levada do fundamento sólido da palavra de Deus, para começar agora a acreditar nesse tipo de alegação. Sabe, alguém quando vai falar sobre isso, ela não vai dizer nitidamente assim, eu não creio que Jesus é o Messias, não creio que Jesus é o Filho de Deus. Ela primeiro precisa cativar a pessoa. Ela primeiro vai levar a pessoa a tentar se deslumbrar com uma verdade, entre aspas, que na verdade não é verdade nenhuma. E depois, quando a pessoa está enredada naquilo ali, até como o Eric falou isso uns dias aí, a pessoa não tem mais como voltar atrás, porque a cegueira tomou de conta da pessoa. E a pessoa vai afundar cada vez mais. E cada engano vai puxar outro engano pior ainda. A importância de conhecer essas coisas, como diz a Escritura, é para que a nossa fé seja fortalecida e nós não sejamos enganados. Por exemplo, tem uma alegação que fala, tem lá no templo de Luxor, no Egito, tem imagens lá da Imaculada Conceição, do nascimento de Horus,
Aí diz que a Ísis era uma virgem que ia gerar Horus, que Nefe era o Espírito Santo, que ia engravidar a virgem, depois o parto, a mesma história do milagre e concepção de Jesus. Agora, o problema de algumas pessoas, mais uma vez do neófito, é acreditar em tudo que se diz. A pessoa não acredita na palavra de Deus, na Bíblia. Aí, o primeiro ponto é esse: não acredita na Bíblia. Se você não acredita na palavra de Deus, na Bíblia, aí, meu irmão, fica difícil. Qualquer coisa que dizer para você, você vai acreditar realmente. Aí o cara vai, diz isso, aí mostra uma imagem, realmente tem a imagem lá, só que ele não vai mostrar os detalhes daquilo ali que desqualificam aquilo que ele está dizendo. Nós já falamos sobre essa história de Horus, essa coisa toda, que não é nada disso. Nem existe nenhum registro histórico que prove isso. Pelo contrário, são apenas alegações. E alegação por alegação, qualquer um diz o que quer. Então, mais do que nunca, qual é a lição que fica para nós? Creia na palavra. Se você está sendo um daqueles que está sendo levado pela conversa de alguém que se diz estudioso, que se diz não sei quem, que se diz que é isso, que é aquilo, que é arqueólogo, que é não sei da onde, e que tem não sei o que, um doutorado, que já foi não sei para onde, mas se essa pessoa, ela chega com alguma coisa, por mínima que seja, para colocar dúvidas sobre a autoridade, sobre a verdade, sobre a veracidade da Escritura, eu só posso dizer uma coisa para você: caia fora enquanto é tempo. Caia fora enquanto é tempo. Sabe? Mas o Velho Testamento foi adulterado. Mas houve um concílio não sei quando. Porque tiraram o livro de Enoque e tal, e porque a Bíblia. Não entra nessa, não começa nessa, porque se você começa nessa, você não sai mais, infelizmente, você vai afundar. Creia na palavra. Tem pessoas que não querem crer, tem pessoas que estão procurando aventuras principiológicas, aventuras mercadológicas, aventuras espirituais. Vão encontrar, e muito, mas depois que encontrar, vão se emaranhar. Infelizmente, depois não vão saber mais nem onde estão, nem de onde vieram, nem para onde vão. Então, a palavra é a luz, tá certo? Esses assuntos de conselho, não sei o que, a gente pode falar sobre eles depois, mais à frente. Agora, a palavra é verdadeira, a palavra é luz. Não se deixe levar pelos enganos disso, daquilo, de procurar conhecimento daquilo outro, conhecimento oculto, conhecimento escondido, porque isso só vai levar para a perdição. Luz e lâmpada é a palavra. Sem ela, nós estamos no escuro, sabe? O diabo trabalha para tentar relativizar tudo. Daqui a pouco você não crê em mais nada, você só vive no espiritualismo. E isso não vai levar ninguém para lugar nenhum. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos fortaleça, nos dê firmeza para poder estar juntos, firmados na Escritura, na palavra daquele que não erra, daquele que permanece para sempre. Em nome de Jesus, amém.